Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E a Polícia Federal investiga suspeita de superfaturamento de 130 milhões de reais na impressão de provas do Enem. A ação aponta enriquecimento ilícito de servidores do INEP. Na Operação Bancarrota, a Polícia Federal cumpre mandados judiciais contra suspeitas de corrupção na impressão de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. No total, são cumpridos 41 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. Participam da operação 127 policiais federais e 13 auditores da Controladoria Geral da União. De acordo com a investigação, entre 2010 e 2019, servidores do INPE, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, contrataram gráficas com irregularidades para o processo de impressão das provas do Enem. Além de favorecer as empresas, os servidores também são suspeitos de enriquecimento ilícito. Dos 880 milhões de reais pagos nos contratos às empresas sob investigação, estima-se que 130 milhões de reais foram superfaturados. A Justiça Federal determinou o sequestro desse valor das empresas e pessoas físicas envolvidas no esquema. A operação investiga crimes contra a lei de licitações, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deu um prazo de 48 horas para o governo se manifestar sobre as providências adotadas para barrar a transmissão do coronavírus por meio de viajantes que entram no país. A medida foi tomada em resposta a uma ação da Rede Sustentabilidade que pede a exigência do comprovante de vacinação para os visitantes. E olha só, o Instituto Butantan tem 15 milhões de doses de Coronavac paradas em estoque. Segundo a Anvisa, a vacina ainda não foi autorizada para aplicação em crianças, por falta de documentos complementares. Até o momento, os estados não manifestaram interesse na compra de parte das 15 milhões de doses da Coronavac estocadas. Produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac, a vacina começou a ser aplicada na população brasileira no início deste ano. Na época, era a única disponível no país. Depois, outras 3 vacinas passaram a fazer parte da campanha nacional: AstraZeneca, Pfizer e Janssen. De janeiro a setembro, 100 milhões de doses da Coronavac previstas em contrato com o Ministério da Saúde foram entregues e distribuídas aos estados. O Butantan também produziu um lote extra de 15 milhões de doses entre julho e agosto. E são essas doses que estão sem destino até agora. Segundo o Butantan, a validade deste lote vai até agosto de 2022. O gerente-geral de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, afirmou que a vacinação ainda não foi autorizada para aplicação em crianças por falta de documentos. O Instituto afirmou que fechou um acordo com a Sinovac para que as análises complementares sejam realizadas. A doação das doses também depende de aprovação do Ministério da Saúde. A pasta afirmou que segue as negociações para novas aquisições apenas com a Pfizer e a AstraZeneca, escolhidas por já terem registro de uso definitivo no país. A Sinovac, farmacêutica que produz a Coronavac, afirmou que está trabalhando em uma versão adaptada do seu imunizante contra a variante Ômicron e que deve ficar pronta em até 3 meses. Ainda falando sobre o assunto, a farmacêutica britânica GSK afirmou que seu medicamento é eficaz contra a Ômicron. O anticorpo monoclonal já está aprovado para uso emergencial aqui no Brasil. O laboratório do Reino Unido, GSK, disse que a terapia contra a Covid-19, baseada em anticorpos desenvolvida com a parceria norte-americana Vir Biotechnology, é eficaz contra todas as mutações da nova variante do coronavírus. Os dados ainda não passaram por revisão. O Sotrovimab está aprovado para uso emergencial no Brasil pela Anvisa desde setembro.
O medicamento é um anticorpo monoclonal de dose única que possui a proteína espicular S do SARS-CoV-2 como alvo, prevenindo assim a entrada do vírus e a infecção de células humanas. Na semana passada, outros dados pré-clínicos mostraram que o remédio funcionou bem contra a variante mais recente, a Omicron, além de todas as outras variantes preocupantes definidas até o momento pela Organização Mundial da Saúde. O seu uso é restrito a hospitais sob prescrição médica e sua venda é proibida ao comércio. O Sotrovimab não é recomendado para pacientes graves e ele não substitui as vacinas contra a Covid. A escalada das tensões entre a Rússia e os Estados Unidos continua, com os americanos afirmando acreditar que Moscou se prepara para uma ofensiva em múltiplas frentes contra a Ucrânia. Os Estados Unidos responderão afirmativamente a seus aliados da Europa Oriental se estes solicitarem uma maior presença militar em caso de um ataque russo à Ucrânia. A informação foi revelada nesta segunda-feira por um alto funcionário da Casa Branca. Mas a fonte deixou claro que, neste momento, o governo em Washington descartava uma resposta militar direta em caso de ataque contra a Ucrânia. De acordo com o funcionário, o governo americano pretende se concentrar em uma combinação de apoio ao exército ucraniano, fortes sanções econômicas e aumento substancial de apoio e das capacidades com os aliados da OTAN em caso de conflito na Ucrânia. Nesta terça-feira, o presidente americano Joe Biden e o russo Vladimir Putin vão se encontrar virtualmente. Os dois presidentes terão que lidar com um assunto urgente, um grande aumento da força militar russa na fronteira com a Ucrânia. A escala do reforço militar russo perto da Ucrânia disparou alarmes em Washington e em toda a Europa. De acordo com a inteligência americana, o governo russo pode estar planejando uma ofensiva no início de 2022, com cerca de 175 mil soldados. E antes de encerrar, olha só essa história. A província argentina de Chubut denunciou criminalmente o dono de uma fazenda pela morte de centenas de pinguins em uma propriedade que faz fronteira com um santuário natural que abriga uma das maiores colônias desta espécie protegida no planeta. Um habitat natural de pinguins de Magalhães foi destruído na Argentina. Escavadeiras esmagaram centenas de ninhos para abrir uma estrada rural localizada no sul da província de Chubut, e ONGs verificaram que as cercas foram eletrificadas. Há uma nítida destruição de habitat, que é algo tão importante para essa espécie muito fiel ao ninho, e é onde ela encontra seu parceiro ano após ano. Eles vivem 35 anos, às vezes acompanhamos casais por 17 anos juntos. Se não há ninho, não há lugar de encontro e é onde criam os filhotes. A ONG Global Penguin Society estima um total de 292 filhotes mortos ou ovos destruídos. E não foi capaz de determinar o número de adultos que podem ter morrido dentro dos ninhos. É importante frisar que se trata de um fato excepcional porque a maioria dos fazendeiros são aliados da conservação que permite conciliar a produção pecuária com a conservação das espécies da fauna e também, em muitos casos, o desenvolvimento do ecoturismo sustentável. Na reserva Punta Tombo, a colônia de pinguins atinge quase 500 mil de animais. Em setembro, com o início da primavera, os pinguins chegam ao local para iniciar seu ciclo reprodutivo nos mesmos ninhos que deixaram no ano anterior. Os filhotes nascem em novembro e a reprodução se estende até abril do ano seguinte. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.